Bom dia! Um bom dia gigante a todos vocês ligados do canal Atenção Vascaínos. O Vasco empatou ontem 0-0 com o Grêmio, seu primeiro empate na competição. Depois de 3 vitórias e a liderança, o Vasco perde a liderança, mas está com um jogo a menos. Se não, vejamos. O Vasco somou agora 10 pontos. São 4 partidas jogadas. 3 vitórias, 1 empate. 7 gols a favor, 1 gol contra. A melhor defesa da competição com saldo de 6. Já o líder, o Internacional, tem 12 pontos. Uma vitória faz o Vasco passar o Internacional. O Inter tem 5 partidas, 4 vitórias e 1 derrota para o Fluminense. E os mesmos 6 gols de saldo, 8 a favor e 2 contra. Foi o 14º empate entre os clubes na história do Campeonato Brasileiro no jogo de número 60. O 8º empate em São Januário, no jogo de número 26. E em toda a história do confronto foi o 20º empate, no jogo de número 78 entre as equipes. O técnico Ramon Menezes fez uma análise da equipe. Reconheceu que o time do meio para frente não foi bem. Não conseguiu ter equilíbrio, já que a defesa continua jogando excepcionalmente bem. Ouça então a explicação, a análise feita pelo técnico do Vasco, Ramon Menezes, sobre o empate em 0-0 com o Grêmio porto-alegrense. Primeiro, jogo de 2 gigantes do futebol brasileiro, né? Um jogo estratégico, um jogo que o próprio adversário também nos respeitou muito, né? Na própria escalação. Eles têm um jogo decisivo lá no Campeonato Gaúcho. E um time muito bem treinado, um time que joga junto há muito tempo, que tem 2 ótimas equipes, né? A gente não sabia, né, se o Renato iria vir com o time base ou com o time alternativo, né? Mas os 2 times com o mesmo comportamento. Nós trabalhamos muito essas 2 formações, né? Eu hoje optei por uma formação que nós não tínhamos entrado jogando com essa formação, né, que é um tripé no meio-campo, né, que todas as vezes no decorrer dos jogos, quando aconteceu, a gente conseguiu ter o controle das ações e dificultar as ações do adversário. Hoje tivemos uma dificuldade, né? O Grêmio também estuda todos os seus adversários, né? Uma dificuldade principalmente no começo do jogo, né? Em cima da nossa saída, principalmente quando nós recuperávamos essa bola e íamos entrar na plataforma do setor de criação, né? Com os nossos 3 construtores, e aí o Grêmio nos causou uma certa dificuldade, normal, natural, né? A entrada do Bruno Gomes foi muito por isso, né, para ver se a gente conseguia controlar mais as ações, sair lá de trás, né? A fase defensiva no primeiro tempo se mostrou sólida como sempre, né? E tivemos dificuldade, sem dúvida nenhuma, no setor de criação e também no setor de finalização. Isso aí vamos trabalhar muito, né, em relação a isso. No segundo tempo, eu acho que equilibramos um pouco mais as ações, né? Eu acho que o posicionamento do Andrei, ele teve uma certa dificuldade, né? Principalmente quando nós tínhamos essa bola, porque ele estava às vezes no mesmo espaço que o Bruno Gomes, né? Mas depois sim, no segundo tempo, a gente acertou um pouco mais para ele preencher mais aquele espaço ali, ser o apoio do Thales, né, quando nós tivéssemos a bola, de tentar entrar na nossa plataforma lá, que era 5 jogadores no último terço do campo, né? A gente melhorou um pouquinho. E depois sim, com as substituições, né, eu acho que terminamos também com chances, né, criamos algumas oportunidades, né? Depois teve a entrada do Bruno César, que vem aí um tempo sem trabalhar conosco, né, mas fazendo todos os trabalhos em casa, né, sendo monitorado pela parte física, né. Depois a entrada do Vinícius também, que um longo período aí sem trabalhar, né,
começou a trabalhar agora, é um jogador que vai nos ajudar muito, é um jogador da amplitude com a profundidade, né? Eu acho que nós estamos agora num momento que eu vou receber agora todos esses atletas, né? Eu saio muito satisfeito, porque é lógico que todo mundo aqui queria vencer, né? Nós entramos em campo sempre pensando em vencer, mas do outro lado também um grande adversário, né? Um adversário que nos respeitou muito, né? Uma grande equipe, e como nós também, né? E jogamos novamente como o Vasco da Gama, né? Todo mundo aí teve um comportamento muito bom, né? De atitude, de espírito, né? Agora já pensar na recuperação desses atletas, porque o tempo de recuperação é muito curto, né? Eu também fiz algumas substituições e pensei no Bruno Gomes, né? Para a gente ter o controle, né? Ter mais o controle das ações, né? As substituições também em cima de jogadores por causa do desgaste, né? Pensei muito, né, ao escalar esse time, né? Mas é isso, é a competição, é quarta domingo, quinta domingo, nós jogamos quinta-feira contra o Ceará. Poxa, vamos ter que passar por cima das dificuldades, e agora nós temos aí que recuperar esses atletas para quarta-feira, sim, né? Quarta-feira é um jogo decisivo também, como todos, como foi esse, né? Quarta-feira aí, eu já falei no vestiário, né? Descansar e já começar a pensar na outra competição, que é a Copa do Brasil, quarta-feira. O Vasco volta a jogar no Campeonato Brasileiro sábado. Não terá o meio-campo Andrei, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Ramon Menezes tem um jogo quarta-feira com o Goiás, jogo que nós vamos falar já nesse Bom Dia. Por isso, o jogo de quarta talvez sirva de balizamento para a equipe que vai jogar contra o Fluminense. Mas Andrei pode jogar na quarta. Não jogando no sábado, talvez aí sim ele possa fazer algum tipo de substituição maior, colocando mais gente na frente, ou então mantendo o esquema. Carlinhos é um nome. Pode entrar? Pode entrar. Neto Borges pode entrar? Pode entrar. Mas hoje o grande favorito a ganhar a posição que vai ser deixada pelo Andrei é de Bruno César, com 2 volantes e Bruno César jogando um pouco mais avançado junto com Martim Benítez. É apenas uma possibilidade, nada concretizado. Ramon vai treinar a equipe hoje, vai jogar na quarta-feira e, dependendo do que acontecer na semana, aí sim vai definir qual time enfrenta o Fluminense sábado no Maracanã. Você já tem um novo aplicativo da OneFootball? Não? Entre na descrição desse vídeo e você vai ter o link para baixar na palma da sua mão, para o seu celular, um aplicativo mais bonito e cada vez mais funcional. O aplicativo da OneFootball informa personalizando. Você bota lá Vasco da Gama e você vai receber toda hora uma notificação quando pipocar um jogo, uma notícia do nosso Vasco. Mas a OneFootball de layout novo está ainda mais bonito. OneFootball arrebentando na beleza e também na informação. OneFootball também é parceiro do canal Atenção Vascaínos. Agora vira a página. O Vasco vai até Goiânia na quarta-feira enfrentar o Goiás pela Copa do Brasil. No jogo de ida antes da pandemia, ainda em março aqui no Rio de Janeiro, o Vasco perdeu por 1-0. Parou-se tudo e agora, no dia 26, na próxima quarta-feira, o Vasco vai até Goiânia enfrentar a equipe do Goiás. Já vamos falar aonde vai ser esse jogo e também detalhes do nosso adversário. O técnico Ramon Menezes, que recebeu ontem o reforço de Vinícius, que estava com lesão muscular e se recuperou e entrou bem, e também de Bruno César, que foi diagnosticado com a Covid-19 e teve que ficar 10 dias em quarentena, ficou até a última quinta-feira e voltou bem ontem, os dois retornaram. Quem pode retornar é Iago Pikachu. Pikachu teve uma lesão muscular, está parado aí há cerca de 10, 15 dias, perdeu algumas partidas, mas dependendo do treinamento de hoje, pode ser liberado e pode reforçar a equipe. Quem reforçou, como eu disse ontem, o time foi o atacante Vinícius, que é uma das boas armas do técnico Ramon Menezes para furar o Goiás na próxima quarta-feira. Vinícius nos fala, depois que deu uma entrevista coletiva, logo após o jogo contra o Grêmio ontem em São Januário, sobre, primeiro, o gol que lhe foi tirado. Afinal, o chute foi perfeito de perna esquerda e o goleiro Paulo Vitor fez bem o seu trabalho.
Sim, foi por pouco ali, né? Quase consegui marcar meu primeiro gol. Só tenho que agradecer a Deus, toda a minha família e a rapaziada da Físio por ter melhorado rapidamente e conseguir fazer minha primeira partida no Campeonato Brasileiro. Vinícius, que ficou muito tempo parado com uma lesão muscular séria, abriu muito músculo, fala da vontade de voltar a jogar e principalmente começar um jogo. Sim, sempre foi um sonho jogar o Campeonato Brasileiro, jogar a Copa do Brasil, Sul-Americana. E vou seguir trabalhando e ficar cada vez melhor para que eu possa jogar outros jogos bem melhor fisicamente e o nosso time vai seguir nessa melhor campanha aí, se Deus quiser. A tendência do time é a seguinte: o técnico Ramon Menezes, você ouviu no primeiro bloco, não gostou do meio para frente. Provavelmente ele vai fazer algum tipo de substituição, até porque o Vasco tem sido muito mais reativo. O Vasco tem esperado os seus adversários para sair. Só que na quarta-feira o Vasco precisa vencer. Se vencer por 1-0, vai para o pênalti. Precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença para passar de fase. E para isso precisa ser um time mais ofensivo. Talvez jogar com 3 volantes, particularmente, acho muito difícil. Ou Felipe Bastos ou Andrei, um dos dois pode sair da equipe. Ou até o Bruno Gomes com Andrei e Felipe Bastos, que são jogadores que saem mais sendo mantidos. Ninguém sabe. Pode ser até a manutenção dos 3. De repente, Ramon gostou. Mas como elogiou muito o Bruno César, que realmente deu uma outra dinâmica, acho bastante provável que o Bruno César possa ter uma oportunidade de jogar com 2 meias, ele e Benítez no meio-campo, e o Vasco tendo 2 volantes. Até porque, como eu disse no primeiro bloco, o Andrei, por exemplo, não joga contra o Fluminense sábado, o jogo próximo do Campeonato Brasileiro. E talvez o Ramon já possa até testar alguém contra o Goiás. Ou não, como é um jogo fundamental, o técnico do Vasco deve aproveitar o Andrei também. Assim como, se Iago Pikachu puder jogar, deve jogar. Se não jogar, pela necessidade de vitória, o Caio Tenório é um jogador muito mais ofensivo que o Cláudio Vinck e vem agradando mais. Vamos esperar, pelo menos hoje, o técnico Ramon vai definir a delegação e também define como o time do Vasco vai estar escalado. Sobre essa questão de fazer gols, de precisar de gols, o técnico do Vasco fala como um time que se defende tanto pode agora construir para fazer gols e passar de fase na Copa do Brasil. Futebol para mim é essa busca do equilíbrio, né? Então assim, a gente sabe que nós temos que trabalhar muito, né, para buscar esse equilíbrio, né, de você fazer gols, né, e não tomar gols, ou você fazer muitos gols e tomar poucos gols, né? É equilíbrio dos setores. Então isso que a gente tem trabalhado aqui, né? O próximo adversário é uma outra história, né? O mais importante é que eu tenho agora todos os atletas aí à disposição, né? Já pensar exclusivamente agora na Copa do Brasil, né? A gente sabe do que a gente precisa e está todo mundo preparado, né? Evoluir a gente precisa a cada dia. Mesmo vencendo os jogos, eu sempre disse aqui que a gente pé no chão e evoluir, né? Hoje enfrentamos aí um adversário muito forte, né? E mostramos também o equilíbrio, né? Se você ver, nós mostramos um equilíbrio defensivo novamente, né? Agora é buscar, né, alternativas também para que a gente possa melhorar a nossa fase ofensiva. Mas eu estou super tranquilo a respeito disso. Vou trabalhar muito, né? Os atletas também entendem isso, né? E vamos nessa busca. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. Já, com loja virtual para atender você também.
Você está vendo aí fotos do estádio Ailê Pinheiro, o estádio da Serrinha, aonde Vasco da Gama e Goiás vão jogar na próxima quarta-feira. Um estádio com capacidade para 9.900 pessoas e que foi reformado para o Mundial Sub-17 do ano passado, que aconteceu aqui no Brasil e que o Brasil acabou campeão. É um estádio mais acanhado, mas com toda a condição. Gramado muito bom, boas instalações. O Goiás venceu o Atlético Goianiense no último sábado e venceu com autoridade. O Goiás, que não vem bem no Campeonato Brasileiro, conseguiu se recuperar. E vai estrear técnico novo na quarta-feira, Thiago Largue. Ele mesmo, que nós fizemos até uma entrevista no início da pandemia, porque o nome dele estava sendo muito cogitado para ser treinador do Vasco da Gama. Uma equipe que tem jogadores que vêm com nome, que veio com peso, um time experiente, por exemplo, Rafael Moro, He-Man, que voltou depois também de ter problema da Covid, o próprio Rafael Vaz, zagueiro, que há cerca de uma semana fez um gol contra o Palmeiras de falta, algo que ele realmente é muito especialista, o goleiro Tadeu, que é muito bom jogador, e o atacante Vitor Andrade. Tadeu, goleiro do Goiás. Vitor Andrade, que fez o segundo gol do Goiás no clássico contra o Atlético Goianiense. E ele fala como o técnico Thiago Largue vai encontrar esse time para esse jogo de quarta-feira. O grupo motivado para ter um novo treinador e fazer dificuldade diante do Vasco. Olha, sem dúvida, ele vai chegar com um grupo muito motivado, né, e dedicado, querendo dar o melhor sempre para o Goiás, retirar também o mérito e o crédito do professor Ney, que é um grande treinador. Saiu e nos deixou, mas deixou muito aprendizado para a nossa equipe também, e junto com a chegada do Thiago vai acrescentar bastante no nosso jogo, no nosso estilo de jogo, e a gente vai poder dar uma boa sequência durante a temporada. E Ramon Menezes, como pensa o Goiás? Conhece muito bem o trabalho de Thiago Largue, conhece tudo aquilo que Thiago Largue gosta no futebol, fizeram o curso da CBF no início desse ano, tem muito conhecimento, se conhecem pessoalmente inclusive, e Ramon Menezes fala sobre esse difícil confronto, especificamente sobre o adversário, o Goiás. Bom, primeiro que todos os jogos vão ser dessa maneira, né, Wellington? Um grau de dificuldade impressionante, né, como foram todos até agora, né? E pode ter certeza que o Goiás é mais um, vai trazer muita dificuldade, né? Mas é uma outra competição, né? Um outro jogo, né? Teve a troca agora, chegou o Thiago, né? O Thiago Largue, ele vai ter alguns dias aí para trabalhar. Eu tive a oportunidade de ver o jogo ontem, né, contra o Atlético Goianiense. Já houve uma mudança daquilo que eles estavam fazendo, né? O Luiz Gustavo já não jogou, já não jogou com 3 zagueiros, já jogou com 2 zagueiros apenas, né? A gente conhece um pouquinho assim como o Thiago gosta que as suas equipes trabalhem, e vamos aqui, é lógico que o respeito, né, com o adversário ele é muito grande, até por isso que a gente estuda todos os adversários, mas é trabalhar muito, né, embutir na cabeça desses atletas que nós temos todas as condições, respeitando o adversário, mas de chegar lá e fazer um grande jogo, é isso, né? O jogador hoje é descansar, recuperar, fazer com que eles se recuperem bem, né, para que a gente esteja muito bem para fazer essa grande decisão, né? Mais uma decisão. Vasco e Goiás já jogaram 2 vezes na Copa do Brasil. E o Goiás eliminou o Vasco nas 2 vezes. A última foi em 2013, exatamente. Aquele jogo em que o falecido, inesquecível Balotelli acabou fazendo uma grande partida, mas o Vasco venceu por 3-2, placar insuficiente para a classificação. O jogo foi no Maracanã. São 44 jogos entre as equipes na história. São 19 vitórias do Vasco, 12 vitórias do Goiás e 13 empates. Quarta-feira, decisão. É bom repetir. O Goiás entra vencendo por 1-0. Se o Vasco fizer um gol, empata o confronto e vai para os pênaltis. Se o Vasco vencer por mais de um gol de diferença, estará classificado para a fase seguinte da Copa do Brasil. E esse jogo é importante porque a premiação é muito alta. O futebol voltou e com ele as apostas na 1xBet. Esse vídeo, nos comentários, o primeiro deles é um link. Você entra ali, vai para o site da 1xBet, faz o seu cadastro. Faça um primeiro depósito e adicione a palavra promocional Vascaínos. Se você depositar 20, vira 40.
é a aposta dobrada. Você vai ganhar dinheiro. E olha, a 1xBet, ela faz ganhos rápidos e pagamentos mais rápidos ainda. É a maior empresa global bookmaker e que ajuda todo mundo a ganhar a sua grana. É parceira de grandes clubes do mundo, como por exemplo o campeão mundial Liverpool. Aposte, venha para a 1xBet e use a palavra Vascaínos na aposta dobrada. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. Para terminar esse bom dia, eu vou trazer algumas informações. Primeiro, falar ainda sobre a questão do projeto do memorando de intenções que foi assinado pelo presidente Alexandre Campelo do Vasco, junto com a W Torre, para um novo estádio que seria entregue em agosto de 2023. Nós trouxemos no último sábado no canal AV+, o outro canal da plataforma Atenção Vascaínos, detalhes que eu vou reproduzir aqui. Nos próximos 4 meses vai acontecer um aprofundamento do projeto a 4 mãos, Vasco e W Torre, para a solução de problemas, para lançar aí sim um fundo de investidores para captação de recursos no primeiro semestre do ano que vem. Não adianta lançar o projeto se houver ainda insegurança para que o investidor bote a grana. Como, por exemplo, a questão da regularização das matrículas dos imóveis no redor de São Januário. Ali você precisa, para mexer, para derrubar, inclusive, que todos aqueles imóveis estejam corretos. As duas partes já estão trabalhando muito nisso. A W Torre vai fazer uma análise mais profunda do projeto, com sugestão pela sua experiência em relação à comercialização de espaços, para tentar melhorar ainda mais o caminho para se ganhar grana dentro do estádio. Talvez criando novas alternativas, o retorno vai ser maior, melhor para o operador, melhor também para o clube. O que não se pode, aí é uma preocupação, é fazer muitas modificações, porque senão teria que se levar o projeto de novo à votação no Conselho. E que se sabe que nesse momento dificilmente vai acontecer a aprovação. Mas nesse instante, mexer o mínimo possível para que o projeto continue. O Vasco vai seguir, a direção do Vasco vai seguir a tentativa de um modelo de contrato entre o Vasco e a W Torre, entre as partes, usando lições aprendidas com outros estádios feitos por outros clubes. Questões que possam trazer aí algum tipo de briga, algum tipo de conflito, tudo isso vai ser resolvido antes. Se não, vejamos, questão de divisão de receitas, bilheteria com quem fica, camarotes, demais receitas, essas divisões precisam ser acertadas minuciosamente. Evitar o conflito, por exemplo, do sócio-torcedor com a arena, a presença em certos locais, ter liberdade para todo mundo. A precificação dos ingressos, algo que se reclama muito em São Paulo, que o valor, o ticket médio no Allianz Parque às vezes é muito caro, e isso também o Vasco vai discutir com a W Torre. E a questão de ajuste de agendas, agenda de evento para agenda de jogos. Não ter um jogo do Vasco em São Januário por conta de um evento, por conta de um grande show, o Vasco vai tentar ajustar isso. A prioridade é o estádio para futebol. Me disse o vice-presidente de Obras e Engenharia do Vasco, Pedro Seixas, que a relação está sendo ótima, muito boa entre as partes. Tudo tranquilo. Também pude conversar com o próprio presidente Alexandre Campelo muito rapidamente e ele ratificou isso, que a W Torre está muito afim de fazer um contrato diferente, de poder ter uma relação ainda mais amistosa com o Vasco da Gama. E para concluir esse Bom Dia Gigante de hoje, 2 últimas informações. Fred Guarim, Marcelo Ferreira, empresário do jogador, falei com ele ontem à noite. Me disse que hoje a coisa pode andar mais um pouco. O problema realmente é que tem ainda alguma coisa para o Fred Guarim receber e o Vasco nesse momento não dispõe de muita verba para pagar o valor que o Fred Guarim tem a receber. Talvez vá se fazer um acordo, mas não vai se ter problema. E hoje, mais tardar amanhã, talvez a situação do volante Juninho possa estar resolvida e ele pode, que já está treinando com o time principal, ser um reforço para o técnico Ramon. Aquela posição ali realmente está precisando de um jogador como ele. Esse jogador que vai, que volta, que marca e que chega na frente também. Tomara que o Juninho possa fazer a sua renovação. É isso aí, turma. Terminando o nosso Bom Dia de hoje, desejando a você uma ótima segunda-feira. Curta as nossas redes sociais no @avascaínos, Facebook, Twitter e Instagram.
E também, se você quiser fazer parceria com o canal Atenção Vascaínos, mande um e-mail para vascaínosatencão@gmail.com. E se você quiser ser membro do canal, você pode ganhar inclusive um corta-vento no final desse mês, um corta-vento da capa, R$ 2,99, é bem baratinho, você recebe o nosso conteúdo e às vezes até participa de live, como fez o nosso Murilo na última sexta-feira no aniversário do Vasco da Gama. Logo mais, a partir de 7h30, estaremos com a nossa live. Estamos aí buscando um convidado especial para poder abrilhantar e trazer mais conteúdo para você, de 7h30 até as 9 da noite. Estarei com Roberto Dinamite, com Bismarck e toda a equipe do canal. Um grande abraço a todos vocês e uma ótima segunda-feira. Tchau, turma! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca.